Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de física. Fala galera, tudo certo? Aqui é o Eric, estamos de volta para mais um Como é que faz, professor? Nesse quadro eu estou resolvendo questões que você me manda. Quer saber por onde mandar? Vai lá no Instagram, lá na bio. Tem um linkzinho de um grupo de WhatsApp que eu criei, de uma pesquisa que eu fiz. Tem o meu canal aqui do YouTube, tem muita coisa legal. Vai lá que a gente tem mais essa ferramenta aí para operar, beleza? Galera, a questão de hoje é daquelas capciosas, cabeludas. Quem me mandou foi o Matheus Mourão. E essa questão é do IME, prova do IME de 2008. Acompanha aí. Então, galera, a questão que o Matheus pediu, como dito, ela não é uma questão fácil, nem só de questões fáceis vive a física, né, senhores? Acontece de vez em quando por aí. Porém, eu quero deixar claro uma situação. Essa questão, ela para a realidade do Enem e da maioria dos processos seletivos, concursos públicos e tudo mais, ela não é esperada. Legal? Essa questão, senhores, é de uma situação bem específica, bem atípica. É mais para vestibulares como ITA, IME, tá? De carreira militar, vamos dizer assim. Se você tem foco no Enem ou em outro concurso público, não é esse tipo de questão que espera-se lá para você. Beleza? Claro, conhecimento é sempre importante, quanto mais melhor. No entanto, esse tipo de questão lá não acontece. Mas vamos lá, vamos ler o enunciado. Acompanhe comigo. Está descrito o seguinte para você. Em um recipiente hermeticamente fechado por uma tampa de massa emisão, com volume interno na forma de um cubo de lado A, encontram-se N mols de um gás ideal a uma temperatura absoluta T. A tampa está presa a uma massa emisim por um fio que passa por uma roldana, ambos ideais. A massa emisim do bloco encontra-se na iminência de subir um plano inclinado de ângulo θ com a horizontal e coeficiente de atrito estático μ. Considerando que as variáveis estejam no sistema internacional e que não exista atrito entre a tampa M e as paredes do recipiente, determine Mzinho em função das demais variáveis, sendo que são dados a aceleração da gravidade é G e a constante universal dos gases perfeitos é R. Gente, a questão está querendo que você determine quanto é Mzinho, a massa do bloquinho aqui, ó, a massa do bloquinho é Mzinho, a massa da tampa aqui é Mzão, eu quero Mzinho em função das demais variáveis. Galera, essa questão ela é uma mistura muito boa, por sinal, de um sistema de forças da dinâmica, lá da mecânica, com a termodinâmica. É preciso que você conheça bem o comportamento de um gás ideal para poder resolver essa questão, beleza? De todo jeito, pensa assim, ó, de acordo com as leis de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então, se eu estou querendo descobrir a massa, de uma forma ou de outra, eu vou ter que dar um jeito de pensar na força resultante. Não quer dizer que eu vou usar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, mas é um caminho. E é um caminho muito bom porque o sistema falou para você que o bloquinho está na iminência de movimento. Iminência, meu querido, significa basicamente, em bom português, quase lá. Então, quando te falam aí que o sistema está na iminência de movimento, isso significa ele está quase em movimento. Só que se ele está quase em movimento, ele ainda está em repouso. Um pouquinho mais de esforço ele move, mas ele ainda está em repouso. Um corpo em repouso fica submetido a uma força resultante nula, primeira lei de Newton. Então a força resultante aqui eu tenho certeza que é zero, porque o sistema está na iminência de movimento. Beleza, eu já tenho um caminho. A força resultante é zero. Então vamos pensar em quais são as forças que agem aqui. Vamos lá comigo. Vamos começar analisando essas forças, vamos começar pensando nessas forças, olhando, galera, para esse bloquinho aqui sobre a rampa. Ó. Nesse bloquinho, eu já estou vendo um fio esticado, e aí até o fio eu já vou lá para o outro lado também, porque nos extremos do fio vai aparecer uma força de tração. Então eu já vou desenhar uma tração de cada lado aqui. Ó. Força de tração aqui e aqui. No bloquinho, além da tração, eu tenho peso. Só que num plano inclinado, galera, peso é massa vezes gravidade, ele vai ser decomposto em Px e Py. A componente x do peso, Px, puxa o bloquinho na direção do plano e para baixo. É meu Px, legal? Minha componente x do peso que age no bloquinho aí no caso.
Px. Componente x do peso aí, tá? E perpendicular à superfície de apoio e no sentido desse apoio, eu vou ter a componente y do peso, meu py. Olha lá que beleza, ó. Além disso, o bloquinho pressiona o plano inclinado aqui, ó, na diagonal, no sentido de py, então aparece uma força normal, em sentido contrário a py. Inclusive, caso seja necessário, essa normal tem o mesmo valor da componente y do peso. Num plano inclinado como esse, normal e py se equivalem, né? Repare que o fio tende a puxar o bloquinho para cima. Então vai aparecer uma força em sentido oposto devido ao contato do bloquinho no plano, que nós chamamos de força de atrito, FAT. Pronto. Então no bloquinho são essas 1, 2, 3, 4, 5 forças. Px e Py, que são as componentes do peso. Ah, já vamos abrir um parênteses aqui. Px e Py, gente, é regra. Px, a componente x do peso, é o peso multiplicado pelo seno do ângulo que o plano forma com a horizontal. E como peso é massa vezes gravidade, isso pode ser calculado mg seno do ângulo θ que o plano forma com a horizontal. Py, a componente y do peso, é o peso multiplicado pelo cosseno do ângulo θ formado com a horizontal. E como o peso é massa vezes gravidade, isso é o mesmo que massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo θ formado com a horizontal. Então precisou de Px, mg seno θ. Precisou de Py, mg cosseno de θ. E lembrando que a normal é igual a Py. Pronto, no bloquinho aqui representamos todas as forças. Vamos no outro extremo do fio. Além da tração, essa tampa, esse êmbolo aqui do recipiente hermeticamente fechado, tem uma massa mzão. Então isso vai fazer com que apareça em sentido vertical e para baixo aqui, ó, um peso dessa tampa que eu vou chamar de PT. Peso da tampa aí, ó, PT. Massa é atraído pela Terra, massa vezes gravidade. E tem mais uma forcinha. Que força é essa, professor, que eu não estou sabendo? Galera, tem um gás ideal aqui dentro. E uma das hipóteses da teoria cinética dos gases garante para a gente que as moléculas constituintes de um gás estão em movimento constante e desordenado. Isso faz com que toda hora essas moléculas gasosas choquem com as paredes internas do recipiente, exercendo uma pressão interna nesse recipiente. Pressão se relaciona com força. Vou até fazer de outra cor aqui, ó, fazer de azul. Existe, portanto, nessa tampa uma força que as moléculas gasosas fazem sobre ela para cima, internamente, de baixo para cima. Tá? Devido ao movimento do gás, das moléculas gasosas, elas chocam, elas colidem a todo instante com as paredes do recipiente, e aí aparece para cima, devido ao choque, a colisão desse gás com a parede do recipiente, uma força que o gás exerce, vou chamar simplesmente de F, essa força aqui. Ó. Vamos resolver o problema dessa força F logo? Ô, gente, pressão é força sobre área. É por isso que pressão relaciona com força. Ela é força sobre área. Tá? O que significa para a gente que essa força F, tá? Que o gás exerce na tampa do recipiente ali, ó, nada mais é do que pressão vezes área. Pressão vezes área. Beleza? Show de bola. F é pressão vezes área. Não confunda os P's, viu, galera? Esse P aqui, ó, de azulzinho, diz respeito à pressão do gás nas paredes internas do recipiente. Os P's do sistema dinâmico, aqui, Px, Py, Pt, é peso, P de força-peso. Esse P de pressão do gás, você vai lembrar que ele pode ser determinado pela famosíssima equação de Clapeyron, meu filho. Ó. O Clapeyron te ensinou. Para o vestibular, nunca rezei tanto. Foi assim que você aprendeu a memorizar essa formulazinha, não foi? Eu tenho certeza que seu professor de Química, de Física, te ensinou isso aqui, ó. PV igual a nRT. Para o vestibular, nunca rezei tanto. Esse P é a pressão do gás. Joga esse V ali dividindo, ó, que fica pressão é igual nRT sobre V. Beleza, então no lugar desse P eu vou jogar isso aqui, ó. Vai dar o que pra gente, galera? A força que o gás exerce na paredinha, na tampinha, né, do êmbolo ali vai ser nRT sobre V vezes A.
Beleza, então essa força vai ser... Eu vou só descrever esse volume, essa área, em função da aresta. É um cubo. Então o volume é a aresta ao cubo. A ao cubo. E esse Azinho, que nada mais é do que a área da tampa, aqui, ó, do êmbolo, é A ao quadrado. Então nossa força F ficaria nRT sobre A ao cubo vezes A ao quadrado. E aí eu posso cancelar isso aqui, ó. Sobra pra gente que a força F, eu já resolvi o problema dela. A força que as moléculas gasosas exercem na tampinha é nRT sobre A. Beleza. Joia, joia. Então agora, vamos pensar no sistema dinâmico de fato. Vamos pensar nas leis de Newton para resolver isso aqui, ó. Já fizemos os pré-requisitos necessários. Como a força resultante tem que dar zero, porque o sistema está em repouso, na iminência de movimento, tudo que é força oposta aqui se equilibra. Tração e tração equilibra, tá? Normal e PY equilibra. Inclusive, elas têm valores iguais, não se esqueça disso aí. Ô, gente, repare que o peso da tampa F, Φ e Px tem sentidos contrários. O sentido de ação de F é o mesmo sentido de ação de Px e Φ. Tanto F quanto Px quanto Φ tende a puxar a tampa para cima e o bloquinho para baixo. E o peso dessa tampa faz o contrário, ele tende a puxar a tampa para baixo e o bloquinho para cima. Conclusão, nós podemos escrever que o peso dessa tampa, PT, vai ser igual à ação dessas três forças juntas. Força do gás, interna do gás, né, lá na tampa do recipiente, mais a força de atrito, mais a componente X do peso. Fechou. Tá aí, ó. Aí vão desmembrar tudo isso, elas vão se equilibrar. Ó. F aqui com PT, com Px e com Φ equilibra. Esse peso da tampa é a massa da tampa, que é a emissão, vezes a gravidade. F, nós já descrevemos aqui, ó, é nRT sobre A. É a força que o gás exerce na parede interna aqui da tampinha. Φ é μ vezes normal. E Px, acabamos de ver, é mg seno de θ. mg seno de θ. Beleza. Galera, o que eu te falei agora há pouco? A normal e PY se equilibram, elas são equivalentes. O módulo das duas é a mesma coisa. Então, esse N vira PY, que é mg cosseno. Então, vamos substituir aqui, ó, normal é PY, que é mg cosseno. Vai ficar mzão G é igual a nRT sobre A mais μ vezes a normal, que é PY, que é mg cosseno, mais mg seno de θ. Desanima não, meu filho? Vamos lá. mg aqui com mg aqui é comum. Então, nessa segunda soma aqui, ó, nessa última soma, eu vou tirar o fator comum, mg, de dentro dela. Vai ficar o quê? mzão G é igual a nRT sobre A, mais, tirei mg dali, ó, e isso multiplica μ cosseno de θ mais seno de θ. Show de bola. Eu quero achar mzinho, né? Era a minha pergunta. Quando vale a massa do bloco? Mzinho. Então eu já sei o que fazer. Isolar mzinho. Vou isolar mzinho, pulando algumas etapas na conta aqui, matemática básica. Ficaria então mzinho G, que multiplica μ cosseno de θ mais seno de θ, vai ser igual. Isso eu jogo para lá subtraindo, ó. Fica mzão G menos nRT sobre A. Vou somar isso, galera. Fazendo essa soma, você tira o mínimo aqui e tudo mais, vai dar A. Aí A dividido por A dá 1, por 1 dá A, vezes mg dá mgA. Fazendo essa operação, ficaria mzinho G, que multiplica μ cosseno de θ mais seno de θ é igual mgA
menos nRT sobre A. Pronto. Aí agora basta eu pegar G mi cosseno mais seno θ e jogar aqui multiplicando A e dividindo essa fração, que eu acho o valor de M. Então, finalizando aqui nossa questão, nós chegamos à conclusão de que M é igual a mGA menos nRT sobre AG, que multiplica mi cosseno de θ mais seno de θ. Essa coisa estranha aqui é a maneira que eu arrumei de escrever a massa do bloquinho, levando em consideração as demais grandezas. Emissão G, A, RT, Mi e o ângulo θ. Beleza? É isso. Mais uma vez, realidades bem específicas. Para o Enem, esse tipo de coisa não é esperado. Ok? Beijão, galera. Até a próxima aula aí. Valeu.